Então o Kleber me convidou e eu fiquei pensando, nossa, e aí, né? Bom, mas isso eu estava de férias, falei, vou ver o filme. Eu vi o filme. E aí eu fiz um processo que eu costumo fazer, que é começar a pensar no assunto, né? Que a minha cabeça sempre borbulha de ideias. E aí comecei a pensar no assunto, vi o filme. E esse filme, se nós pensarmos, ele tem 10 anos. E há 10 anos atrás a nossa sociedade era bem diferente, né? Não existiam os Big Brothers, que, segundo consta, eu acho que foi até baseado no filme. Ele começou um ano depois. Isso, do filme, né? E que hoje, se nós formos pensar, o público, o que é público e o que é privado, está muito confuso. Porque nós vivemos com câmeras em tudo quanto é lugar. Inclusive, em alguns momentos a gente até se sente seguro. Até aqui. Aqui e agora. Com a câmera. Bom, mas aí, a minha primeira ideia aqui era fazer uma brincadeira com a plateia. Era convidar vocês para pensar no papel dos outros personagens do filme. Porque assim como a Luciana, eu adoro a psicanálise, acho linda, trabalhei com psicanálise por muitos anos e depois eu mudei. Eu fui estudando a linha sistêmica relacional e na linha relacional a gente faz muito isso na própria terapia, que é se colocar no lugar do outro. Porque a princípio nós pensamos em Truman e nós vivemos como uma vítima, né? Manipulado, coitado, 30 anos. Mas vamos nos colocar no lugar da esposa, da Mary. Vocês imaginam o que foi ser a Mary? Imagina que ela interpretava o tempo inteiro. Quem era prisioneira? Truman ou a Mary? Porque ela era prisioneira do papel dela. O amigo era prisioneiro do papel dele. E o próprio Cristo, né? Porque vocês viram nas cenas, ele de pijama, quer dizer, ele vivia, ele estabeleceu até um vínculo com Truman. Né? True man, o homem verdade, né? Quer dizer assim, ele foi estabelecendo um vínculo. Então, a minha ideia era fazer isso, mas eu nem sabia como era esse espaço. E que era a gente pensar um pouquinho nesses, quem era o personagem ali, né? Porque ele foi vivendo a vida dele, totalmente manipulado. Mas, pergunto para vocês, quem ali, de fato, estava mais livre? Todos eram prisioneiros. E aí, então, eu estou dizendo para vocês que atualmente nós vivemos até esse conflito entre o público e o privado, né? E alguém assistiu Matrix? Né? E Matrix, ele fala da questão do real e do virtual, né? Para quem não assistiu, para quem já assistiu, lembrando a história de Matrix, em determinado momento ele é convidado a escolher se ele queria se manter no mundo virtual ou ele queria ir para o mundo real e tomaria a pílula vermelha. E ele optou pela pílula vermelha. Só que aí ele toma a pílula vermelha e a impressão que dá é que aí ele entra no mundo virtual. Mas em outro momento é o mundo real. E isso fica confuso o tempo inteiro. Que foi essa confusão que eu estou jogando para vocês também. Quem era prisioneiro lá em Seattle? Truman ou os personagens? Alguém responde? Então, esse questionamento, que inclusive foi isso que o Kleber falou, né, Lúcia? Para você jogar as ideias, nós vamos debater depois, não foi isso, Kleber? Então, vamos pensar, caminhando por aí, entre o real e o virtual, o público e o privado, eu acho que esse é um questionamento que todos nós temos. E o quanto a gente gosta de ser público, o quanto a gente quer ser privado, ter a vida mais privada, e a questão do virtual e do real, que relações são essas que nós estamos estabelecendo? Como que nós estamos vivendo? E aí a gente também quer colocar para vocês a questão do, que entra um pouquinho no que a Luciana está falando, quanto a gente busca até, quanto é necessária a alienação, e enquanto a gente busca em algum momento essa alienação, o quanto a gente procura essa segurança dada muitas vezes pelas próprias câmeras, o quanto a gente vai no shopping center porque nós nos sentimos mais seguros, o quanto nós moramos em um condomínio fechado porque aí nós nos sentimos mais seguros, seguros e livres, seguros e prisioneiros. Quem é livre e quem é prisioneiro? Quem é livre e quem é prisioneiro nos dias de hoje? Interessante porque uma amiga outro dia estava relatando uma história de uma pessoa que colocou
câmera pela casa toda. E ela estava dizendo que ela estava desconfiada da funcionária dela. E ela falou, bom, mas você não pôs a câmera você confia na sua funcionária? Eu confio. Então por que você pôs câmera na casa inteira? Então fica uma coisa muito confusa isso. A câmera vem para ajudar ou para vigiar? Para nos libertar ou para nos aprisionar? E mesmo essa busca que eu vejo pela própria alienação, né? Quando eu falo do shopping center, quando eu falo do condomínio fechado, eu falo do desejo nosso de ter a cidade, de morar nessa cidade. O quanto nós não estamos criando para nós, através do shopping center, do condomínio fechado, a quanto a gente não está indo atrás disso. Hoje em dia, tem bastante psicólogo aqui, eu já não conheço todos, mas eu conheço alguns, né? E vocês observam as crianças, os pais muito preocupados em dar a para os filhos. Eles não têm limites. As crianças podem tudo. E eu ando muito angustiada com isso. Aliás, esse filme me deixou angustiada, viu, Cléber? Me deixou angustiada porque me tirou da minha Sea-Heaven. Aí eu falei, meu Deus, eu estou querendo morar na Sea-Heaven. Vou nas festas, falo em viagens, moro num condomínio fechado. O que mais eu quero? Bom, um carro blindado, não, isso não acontecendo. E as coisas acontecendo. Então a gente vê até as crianças, que isso tem me deixado muito angustiada, ver as crianças criadas num mundo próprio, onde elas nem têm que respeitar os pais. Não é isso? Onde elas não têm que se esforçar, as coisas caem de bandeja. Né? Nós temos professores aqui que devem ver isso também no dia a dia. As crianças tendo muito prontas as coisas. Né? E se a gente pensar isso, os pais estressadíssimos. A gente vê pais pagando para a criança previdência privada. Olha só, ele quer garantir até a aposentadoria do filho. Né? Quer dizer, a intenção é boa, né? Cristo também teve a boa intenção, segundo ele, né? Quer dizer assim, a intenção a gente não pode questionar que seja boa, mas, como a Luciana colocou agora, acidentes de avião acontecem. Há 15 anos atrás, eu trabalhava na Secretaria do Menor, lá em São Paulo, e na época o crack começou. Foi o começo do crack. Está fazendo as continhas aqui. Nessa época. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava com menores de rua. E tinha um menor que era até de uma classe média. E ele matou. Ele matou. Porque o crack, ele induz a agressividade. E naquela época, embora eu estivesse sim com a mão na massa, eu me sentia muito impotente, me sentia fazendo muito pouco por aquilo. E por diversos motivos, inclusive esse, eu saí do trabalho. E hoje eu penso, o crack está aí, pior do que foi há 15 anos atrás. E meus filhos estão mocinhos, gente. E o crack está aí. E por mais que eu more no condomínio fechado, eles não vivem nesse condomínio fechado. E não vão viver a vida inteira, eu também não quero isso para eles. Aí conversando com uma outra amiga, ela contando que ela foi no congresso, um congresso de psicologia na América Latina, e ela escutou o relato de uma amiga psicóloga que contou que nessa cidade, nesse país da América Latina, as pessoas não podem falar. E as pessoas têm muito medo de chegar em casa, porque eles não sabem se vão chegar em casa e os seus parentes vão estar lá. A psicóloga, trabalhando com essas, muito corajosa, né? Nova, eu acho que a juventude dá coragem, ela também não sabia o que ia acontecer com ela. Eu já fiquei até preocupada com a moça, né? Ela lá falando no congresso, e muito angustiada eu fiquei com isso, porque é como eu falei para vocês, às vezes a gente vai criando um Sea-Heaven na nossa vida sem perceber. E aí eu vi o filme, e aí eu vou pesquisando, né? Porque a gente fala do virtual, mas é muito legal. Você entra no Google e você põe o que você quiser e aparece um monte de coisa.
E eu vou ficando, a minha cabeça borbulhando de ideias, mas lógico, eu tinha que fechar, como agora eu também tenho que fechar, né? E ficou isso pra mim, porque eu fiquei, quando essa amiga me falou isso, e eu vi o filme, eu falei, meu Deus, que vida é essa que a gente quer? Até que ponto a gente tem o direito, ou até que ponto a gente deve lutar para ter ou fazer da vida da gente o sim reto? E aí, deixa eu só dar uma olhadinha na colinha que eu fiz aqui, para ver se tem alguma coisa a princípio que aí é isso, é uma busca de criar uma vida perfeita, uma cidade perfeita. A gente se ilude. Eu penso, Luciane, concordo com a tua fala, de que a nação até certo ponto é necessária. Só que demais fica uma busca de uma vida perfeita, de um corpo perfeito. Fica até estranho. Não é? E aí, que é isso, um filho perfeito, com uma vida perfeita. Que aí quando você começa a questionar tudo que acontece fora do shopping center, você começa a questionar o que é público, o que é privado, quem é livre e quem é prisioneiro, né? Já deu, acho que, meu tempo. Eu vou jogar uma pergunta para vocês, porque na linha sistêmica a gente trabalha muito com perguntas. Truman descobriu. Demorou 30 anos e ele descobriu. E ele se libertou. E nós?